Olá pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários em que estamos refletindo a respeito do livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 37, intitulado Seria Inútil. Antes de começar a abordagem de hoje, eu quero mandar um abraço para uma pessoa chamada Renata. Renata tem feito alguns comentários nos vídeos, algumas perguntas que para mim são muito instigantes, que me causam muita reflexão e que me levam a pesquisar. Então eu quero te agradecer aqui, Renata, pela interação que nós estamos fazendo aí no canal do YouTube, nos comentários que você deixa, nesses diálogos existenciais que nós estamos tendo e que me são muito enriquecedores. Feito esse registro, vamos ao capítulo 37 do livro Pão Nosso, intitulado Seria Inútil. Emmanuel traz uma passagem do Evangelho de João, lá no capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: Respondeu-lhes, já vos disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Vamos lá? Já vos disse e vocês não quiseram ouvir. O que querem que eu diga de novo? O que querem escutar novamente? O papo de Jesus aqui nessa passagem, conforme fala a juventude, o papo é reto, né? E Emmanuel vem fazer um comentário a respeito de fé. Fé é um sentimento meramente subjetivo. A fé, por exemplo, pode ter um viés com o credo, que é o espiritismo, que é qualquer outra concepção religiosa, ou a fé pode ser uma ligação transcendental que o sujeito tenha diretamente com Deus. E nós devemos respeitar. Fé não se impõe. E se tem algo legal que eu vejo no espiritismo, é que o espiritismo ele não se propõe a fazer um proselitismo, a estar construindo aí adeptos. Agora você vai ter que se converter ao espiritismo por causa da lei de causa e efeito, porque agora você vai saber porque você sempre sofreu, e se você se converter ao espiritismo, você vai aprender que o livre-arbítrio possui uma reflexão no seu cotidiano e você vai ficar mais lúcido. Não, o espiritismo não é essa moeda de troca. Se tem algo que eu aprendi na minha vivência de trabalhador espírita, nesse meu tempo de movimento espírita, é que o espiritismo ele se baseia em um tripé: acolher, esclarecer e dar vazão às nossas dúvidas. Em outras palavras, primeiro a gente, numa sequência escalonada, a gente acolhe, a gente consola e a gente esclarece. A gente propõe aí algumas reflexões sobre as palavras da vida eterna deixadas pelo Cristo. Se a gente vai convencer pessoa A, B ou C, não devemos nos preocupar. O que nós devemos fazer é demonstrar solicitude, é demonstrar cortesia, é demonstrar gentileza e tentarmos não fazer pré-julgamentos, tentarmos não reprovar o outro, porque a gente não sabe os bastidores da sua vida. E nessa perspectiva de propagação cristã, de propagação espírita, o recado de Jesus é apenas divulgarmos informações. Até porque o próprio Cristo nos avisa que reconhece-se a árvore, você sabe dessa? Pelos frutos, não é pela semente. A gente é reconhecido, por exemplo, não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente pensa. O Mário que fala, por exemplo, a câmera, muito embora numa perspectiva psíquica, seja o mesmo Mário que está aqui nos bastidores, em uma perspectiva mais abrangente, mais desassociada da matéria, é um Mário bem diferente do que pensa. Por que eu digo isso? Porque nós, nos nossos processos de propagação da fé, devemos ser testemunhas de si. E testemunhas de si significa validarmos ou
não as nossas atitudes. Se a gente valida uma atitude perante o Evangelho, continuemos. Se a gente reprova, tentemos nos ajustar, mas não nos cobremos uma pessoa que ainda não conseguimos ser. Emmanuel, quando vem falar aqui sobre a inutilidade de querer convencer as pessoas por um discurso eminentemente retórico, ele registra o seguinte: é muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-se as suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. Não estamos aqui para convencer as pessoas. Estamos aqui para passar conhecimento. E se alguém quiser um complemento, pode nos acionar, por exemplo, no canal do YouTube com alguma dúvida, aí nos comentários, alguma complementação, algum viés de leitura, de interpretação, que eu provavelmente faça nesse capítulo 37 e você discorde. Porque o que é que acontece? O sentimento da fé é compartilhar sobre o amor de Deus. Se a pessoa vai se convencer ou não, se é certo, se é errado, se é justo ou é injusto, é uma questão dela. E Emmanuel registra isso aqui. Diz assim: lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas já se explicou o assunto, se já se explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Allan Kardec registra isso na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele vem falar que quando formos conversar com alguém sobre o Espiritismo, estabeleçamos uma premissa. Acredita em Deus? Acredito, a gente continua. Acredita em Deus? Não acredito. Qual é a utilidade de ter aquela conversa? Convencer a pessoa a algo que ela não acredita? Não é bem por aí. Todos nós temos o nosso próprio tempo de despertar. E o outro, como é feito a nossa semelhança, ele também tem o seu próprio tempo de despertar. Não tentemos convencer ninguém. Tentar convencer alguém é muito diferente do que ser solícito em relação a apresentar respostas. Ser solícito significa assim, ó, tô com um livro aqui, eu tô com uma dúvida, então vamos conversar? É diferente, por exemplo, ó, senta aí que eu quero lhe falar sobre esse livro. Cada um tem o seu tempo, pessoal. Assim como a gente, o outro tem também seu tempo. E Emmanuel arremata: se uma pessoa ouviu a verdade e não compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. Olha só que pesado, né? Nossa. Pesado. Ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixa-se ao título de insensato. Não perca, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que sobrevenha o caminho, o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar a favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. E aqui, finalizando essa intervenção sobre a inutilidade de convencer alguém, eu, particularmente, ainda me deparo com certos preconceitos pelo fato de eu ser espírita. E as pessoas ficam falando, essa conversa de Allan Kardec não existe. Como é que pode, por só ficar dizendo que existe espírito de luz, espírito daquilo, que não sei o quê. Eu já ouvi muito deboche da religião que eu acredito. E eu não tenho a menor pretensão de convencer as pessoas. E às vezes meus amigos de infância, que não são espíritas, vêm falar comigo em tom de piada. Em relação, e aí? Viu que alma hoje? Conversou com que morto hoje? Sempre num tom ali
de piada, mas particularmente eu, não perdendo o vínculo de amor e de amizade que tenho por eles. E às vezes, quando eles me veem com essas conversas, eu digo, não, tranquilo, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Porém, se um dia você voltar à pátria espiritual antes de mim e ficar desajustado por lá, mentalize a nossa amizade sexta-feira, 7h30 da manhã. Por quê, Mário? Porque sexta-feira, 7h30 da manhã, é a reunião mediúnica que atualmente eu participo. Quem saiba, eu posso te ajudar. E quem saiba, o tempo pode te dizer a redenção que o Espiritismo é nas nossas vidas. Não tentemos convencer ninguém da fé que as pessoas não professam. Seria, conforme diz Emmanuel, inútil. A você que tem alguma dúvida, a você que quer fazer um comentário, fique à vontade, escreve aí que eu particularmente vou responder. Que o diga, por exemplo, a pessoa que eu reverenciei no começo da nossa intervenção de hoje, Renata, que eu não sei se vai assistir a esse vídeo e se porventura assistir, o meu muito obrigado, Renata, aos comentários que você tem feito e às conversas que nós estamos tendo pelo canal do YouTube. Até a próxima, pessoal!